Então vamos conversar sobre esteatose hepática, que é uma doença considerada quando há acúmulo de gordura no fígado. Acima de 5% do tecido hepático estará com esse acúmulo de gordura, principalmente na forma de triglicerídeos. Você tem a classificação baseada numa classificação norte-americana da doença, onde você identifica via ultrassom uma classificação dada em 0, né, quando não há nenhum acometimento, grau 1, quando você tem um acometimento até 33%, o grau 2 de 33% a 66%, e o grau 4 é acometimento acima de 66%. Isso baseado numa classificação norte-americana. Atualmente também se tem procurado, pode-se classificar a esteatose hepática em 5 graus, que seria encontrado numa porcentagem no grau grau 0, né, menos de 5% do tecido hepático, grau 1 de 5 a 25%, grau 2 de 25 a 50%, grau 3 de 50% a 75% e grau 4 acima de 75% de acometimento. O acúmulo de gordura no fígado está intimamente relacionado com a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela possui principalmente a resistência periférica à insulina. Então você vai encontrar um paciente obeso, né, com a resistência periférica à insulina, hipertenso, né, com dislipidemia, né, principalmente o triglicerídeo elevado, né, colesterol elevado, principalmente o triglicerídeo elevado. O obeso, ele possui gradativamente uma necessidade maior de insulina, que é um hormônio responsável em extrair a glicose do sangue e fazer a sua utilização, promover a utilização dessa glicose pelas células, ou fazer o seu armazenamento na forma de gordura, né, ou do glicogênio, que é um reservatório, que é um armazenamento da glicose. Como o obeso, ele precisa gradativamente de um nível de insulina cada vez maior, essa insulina produzida pelo pâncreas, ele vai ter níveis mais elevados de insulina na corrente circulatória. Esta insulina, ela promove um input, ou seja, um acúmulo de ácidos graxos dentro do hepatócito. Com isso, você vai ter uma redução da beta-oxidação e também uma elevada peroxidação lipídica. Também um aumento, essa peroxidação lipídica também vai estar relacionado
com o aumento dos radicais livres. Então você não tem a beta-oxidação, você tem uma menor liberação das lipoproteínas e você tem um acúmulo de radicais livres e com isso o aumento da peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica vai promover uma resposta inflamatória no tecido hepático e na sua evolução favorecer a fibrose hepática e depois cirrose. Você tem então uma concentração maior da liberação da resposta inflamatória com acúmulo de interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Então você tem nesse processo evolutivo desde uma esteatose pura até uma resposta inflamatória, que é chamado de esteatohepatite não alcoólica, a fibrose e depois cirrose. Pensar que a prevalência geral, baseada na população norte-americana, da esteatose hepática está em 20%. Desses 20%, 2 a 3% vai ter a esteatohepatite não alcoólica. O que leva a pessoa a acumular gordura no fígado? Fatores primários, né, como nós acabamos de falar, que é a resistência insulínica, a obesidade, o diabetes tipo 2, a hiperlipidemia, que são características da síndrome metabólica. Ou fatores secundários, que no caso seria uso crônico de medicamentos, como a amiodarona, bloqueador de canal de cálcio, estrogênio sintético, uso crônico de corticosteroides, tamoxifeno, metotrexate, cloroquina, tetraciclina, isoniazida, seria alguns medicamentos. Situações pós-cirúrgicas, como nas gastroplastias, cirurgias para redução de peso, né? Gastroplastias, o bypass jejuno-ileal, ou ressecção extensa do intestino, ou a hiperproliferação bacteriana na doença de diverticulose, poderia estar relacionada. Doenças familiares, como a lipodistrofia parcial, a beta-lipoproteinemia baixa ou ausente, beta-lipoproteinemia, situações outras como o hipotireoidismo, a nutrição parenteral total, também deve ser descartada o jejum, ou seja, também desnutrição aguda e toxinas industriais. De laboratório, de sintomas, melhor dizendo, de sintomas, você vai ter 80% dos pacientes sem sintomas, assintomáticos. 20% desses sintomáticos você vai encontrar crianças. Elas podem apresentar então uma fraqueza, uma fadiga, dor,
no hipocôndrio, no epigástrio, mas de forma geral, 80% não se tem nenhum sintoma. A esteatose hepática, na sua evolução, pode promover alterações da aminotransferase. A TGP vai estar mais aumentada. Então, a LT vai ser sempre maior. A LT ou TGP vai ser maior. Então, uma relação AST barra ALT vai ser menor que 1. Os níveis das aminotransferases podem estar elevados até 2 a 5 vezes o seu valor normal. Também pode ter uma elevação da fosfatase alcalina, da gama-GT. Paciente também, triglicerídeo e colesterol pode estar aumentado, com HDL estando mais baixo. Você pode pensar no paciente de risco, onde você deve se preocupar em fazer uma biópsia hepática, o paciente de 45 anos ou mais, ou que apresenta uma relação ALT barra AST maior que 1. Ou seja, aumento das aminotransferases, considerando que a aminotransferase ALT é sempre maior, então a relação ALT barra AST maior que 1, e nesse paciente obeso e diabético. Então, tendo todos esses componentes, você deve pensar em fazer a biópsia hepática. Você vai encontrar esta reação de infiltrado inflamatório, principalmente na zona 2 e 3 de Rappaport. Sabe então que você tem a nível de biópsia uma classificação 1 e 2, ou seja, que vai desde uma esteatose pura a uma reação inflamatória, e os tipos 3 e 4, onde você já tem uma reação, uma fibrose, né? Pode ser a fibrose pericelular, sinusoidal, até uma fibrose septal. E o grau 4, onde você já tem evolução para cirrose. Então, o grau 3 e 4, você vai ter 27% dos casos vão evoluir para fibrose e 19% para cirrose. Então, 27% para fibrose e 19% para cirrose, dos tipos 3 e 4. Hoje também está se relacionando a esteatose hepática nos estágios mais avançados, fazendo uma relação com o hepatocarcinoma. Então está aí a importância da doença. Tratamento, de forma geral, é baixar peso, medidas comportamentais, né? Dietéticas. Então, o indivíduo tem que entender que a gordura, que a obesidade, ela apresenta uma lipotoxicidade. Então, medidas gerais, também avaliar os fatores relacionados, tirar os fatores desencadeantes, ou seja, você está usando um medicamento de uso crônico, como nós citamos, você retira esse medicamento. Uma nutrição parenteral, você tem que suspender a nutrição parenteral.
Então, dentro dos fatores primários e secundários, afastar esses fatores, o tratamento medicamentoso se propõe o uso do ácido ursodesoxicólico, 10 a 15 mg quilo dia, mas com uma resposta temporária, né, com melhora das aminotransferases. Pensando que há um acúmulo de radicais livres no hepatócito, dentro do processo da esteatose hepática, você usar antioxidantes, como a vitamina E, junto da vitamina C, a N-acetilcisteína, também a beta-etina e a adenosilmetionina. Seria uma opção. Os hipolipemiantes, com o genfibrosil e o clofibrato, também pode ter um benefício ainda questionável. Melhorar a resistência periférica à insulina com o uso da metformina e da glitazona. Em último caso, quando já se instala a cirrose, poder oferecer o transplante hepático, sabendo que pode haver recorrência da esteatose hepática, naqueles casos, então, que você tem que usar o uso crônico de corticosteroides, e no paciente obeso, com IMC elevado. Aí foi, então, uma discussão de hoje. Obrigado. Então, vamos conversar sobre esteatose hepática, que é uma doença considerada quando há acúmulo de gordura no fígado. Acima de 5% do tecido hepático estará com esse acúmulo de gordura, principalmente na forma de triglicerídeos. Você tem a classificação baseada numa classificação norte-americana da doença, onde você identifica via ultrassom uma classificação dada em 0, né, quando não há nenhum acometimento, grau 1, quando você tem um acometimento até 33%, o grau 2 de 33% a 66%, e o grau 4 é acometimento acima de 66%. Isso baseado numa classificação norte-americana. Atualmente também se tem procurado, pode-se classificar a esteatose hepática em 5 graus, que seria encontrada numa porcentagem, no grau 0, né, menos de 5% do tecido hepático, grau 1 de 5 a 25%, grau 2 de 25 a 50%, grau 3 de 50% a 75% e grau 4 acima de 75% de acometimento. O acúmulo de gordura no fígado está intimamente relacionado com a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela possui principalmente a resistência periférica à insulina. Então você vai encontrar um paciente obeso, né, com a resistência periférica à insulina, hipertenso, né,
com dislipidemia, né? Principalmente o triglicerídeo elevado, né? Colesterol elevado, principalmente o triglicerídeo elevado. O obeso, ele possui gradativamente uma necessidade maior de insulina, que é um hormônio responsável em extrair a glicose do sangue e fazer a sua utilização, promover a utilização dessa glicose pelas células, ou fazer o seu armazenamento na forma de gordura, né, ou do glicogênio, que é um reservatório, que é um armazenamento da glicose. Como o obeso ele precisa gradativamente de um nível de insulina cada vez maior, essa insulina produzida pelo pâncreas, ele vai ter níveis mais elevados de insulina na corrente circulatória. Esta insulina, ela promove um input, ou seja, um acúmulo de ácidos graxos dentro do hepatócito. Com isso, você vai ter uma redução da beta-oxidação e também uma elevada peroxidação lipídica. Também um aumento, essa peroxidação lipídica também vai estar relacionado com o aumento dos radicais livres. Então você não tem a beta-oxidação, você tem uma menor liberação das lipoproteínas e você tem um acúmulo de radicais livres e com isso o aumento da peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica vai promover uma resposta inflamatória no tecido hepático e na sua evolução favorecer a fibrose hepática e depois cirrose. Você tem então uma concentração maior da liberação da resposta inflamatória com acúmulo de interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Então você tem nesse processo evolutivo desde uma esteatose pura até uma resposta inflamatória, que é chamado de esteatohepatite não alcoólica, a fibrose e depois cirrose. Pensar que a prevalência geral, baseada na população norte-americana, da esteatose hepática está em 20%. Desses 20%, 2 a 3% vai ter a esteatohepatite não alcoólica. O que leva a pessoa a acumular gordura no fígado? Fatores primários, né, como nós acabamos de falar, que é a resistência insulínica, a obesidade, o diabetes tipo 2, a hiperlipidemia, que são características da síndrome metabólica. Ou fatores secundários, que no caso seria uso crônico de medicamentos, como a amiodarona, bloqueador de canal de cálcio, estrogênio sintético, uso crônico de corticosteroides, tamoxifeno,
metotrexate, cloroquina, tetraciclina, isoniazida, seria alguns medicamentos. Situações pós-cirúrgicas, como nas gastroplastias, cirurgias para redução de peso, né? Gastroplastias, o bypass jejuno-ileal, ou ressecção extensa do intestino, ou a hiperproliferação bacteriana na doença de diverticulose, poderia estar relacionada. Doenças familiares, como a lipodistrofia parcial, a beta-lipoproteinemia baixa ou ausente, beta-lipoproteinemia, situações outras como o hipotireoidismo, a nutrição parenteral total, também deve ser descartada o jejum, ou seja, também desnutrição aguda e toxinas industriais. De laboratório, de sintomas, melhor dizendo, de sintomas, você vai ter 80% dos pacientes sem sintomas, assintomáticos. 20% desses sintomáticos, você vai encontrar crianças. Elas podem apresentar, então, uma fraqueza, uma fadiga, dor no hipocôndrio, no epigástrio, mas de forma geral, 80% não se tem nenhum sintoma. A esteatose hepática, na sua evolução, pode promover alterações da aminotransferase. A TGP vai estar mais aumentada. Então, a ALT vai ser sempre maior. A ALT ou TGP vai ser maior. Então, uma relação AST barra ALT vai ser menor que 1. Os níveis das aminotransferases podem estar elevados até 2 a 5 vezes o seu valor normal. Também pode ter uma elevação da fosfatase alcalina, da gama-GT. Paciente também, triglicerídeo e colesterol pode estar aumentado, com HDL estando mais baixo. Você pode pensar no paciente de risco, onde você deve se preocupar em fazer uma biópsia hepática, o paciente de 45 anos ou mais, ou que apresenta uma relação ALT barra AST maior que 1. Ou seja, aumento das aminotransferases, considerando que a aminotransferase ALT é sempre maior, então a relação ALT barra AST maior que 1, e nesse paciente obeso e diabético. Então, tendo todos esses componentes, você deve pensar em fazer a biópsia hepática. Você vai encontrar esta reação de infiltrado inflamatório, principalmente na zona 2 e 3 de Rappaport. Saber então que você tem, a nível de biópsia,
uma classificação 1 e 2, ou seja, que vai desde uma esteatose pura a uma reação inflamatória, e os tipos 3 e 4, onde você já tem uma reação, uma fibrose, né? Pode ser a fibrose pericelular, sinusoidal, até uma fibrose septal. E o grau 4, onde você já tem evolução para cirrose. Então, o grau 3 e 4, você vai ter 27% dos casos vão evoluir para fibrose e 19% para cirrose. Então, 27% para fibrose e 19% para cirrose, dos tipos 3 e 4. Hoje também está se relacionando a esteatose hepática nos estágios mais avançados, fazendo uma relação com o hepatocarcinoma. Então está aí a importância da doença. Tratamento, de forma geral, é baixar peso, medidas comportamentais, né? Dietéticas. Então o indivíduo tem que entender que a gordura, que a obesidade, ela apresenta uma lipotoxicidade. Então, medidas gerais, também avaliar os fatores relacionados, tirar os fatores desencadeantes, ou seja, você está usando um medicamento de uso crônico, como nós citamos, você retira esse medicamento. Numa nutrição parenteral, você tem que suspender a nutrição parenteral. Então, dentro dos fatores primários e secundários, afastar esses fatores. O tratamento medicamentoso se propõe o uso do ácido ursodesoxicólico, 10 a 15 mg quilo dia, mas com uma resposta temporária, né, com melhora das aminotransferases. Pensando que há um acúmulo de radicais livres no hepatócito, dentro do processo da esteatose hepática, você usar antioxidantes, como a vitamina E, junto da vitamina C, a N-acetilcisteína, também a beta-etina e a adenosilmetionina. Seria uma opção. Os hipolipemiantes, com o genfibrosil e o clofibrato, também pode ter um benefício ainda questionável. Melhorar a resistência periférica à insulina com o uso da metformina e da glitazona. Em último caso, quando já se instala a cirrose, poder oferecer o transplante hepático, sabendo que pode haver recorrência da esteatose hepática, naqueles casos, então, que você tem que usar o uso crônico de corticosteroides, e no paciente obeso, com IMC elevado. Aí foi, então, uma discussão de hoje. Obrigado.